Olá, tá começando o nosso primeiro troca-troca do Boy de Quinta. É um prazer estar aqui com vocês. O Boy de Quinta é um projeto que surgiu no meu Instagram no ano passado, em que eu conversava com alguns amigos e contava histórias de dates errados, de relacionamentos não muito bons. E agora a gente conseguiu o patrocínio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso e estamos com o nosso canal no YouTube e também com esse podcast no Spotify. Ou seja, agora você pode ver ou ouvir a gente na hora que você quiser. E hoje, aqui no Troca-Troca, nós vamos conversar com uma mulher cheia de predicados. Sua primeira formação foi como bailarina. Mais tarde, como educadora física, fisioterapeuta e recentemente fez seu mestrado e o doutorado em cultura contemporânea. Bailarina como razão de ser no mundo, nos presenteou com trabalhos viscerais como Passion, Selfie e Para Menores, em que a artista ressignifica no corpo seus processos de crescimento e transformação. E é com essa disposição para viver e se transformar a cada dia que eu recebo com muita honra e gratidão essa mulher incrível que é a Elka Vitorino. Já começa emocionando assim, desde a abertura. Gostou? Sabia que também tem o talento da poesia. Escrevi para você, Obrigada. porque sua história de vida é inspiradora, né? Como mulher, como profissional, como artista que eu conheci ainda menina. Super honrada com as palavras. Conta pra gente como é que começou essa coisa do balé na sua vida. Como é que você se tornou bailarina? Bom, comecei a estudar dança por recomendação médica para consertar um joelho, que a gente fala valgo, mas no cuiabanês é cambainho, assim, para dentro. E por recomendação, assim, de uma tia, madrinha de mamãe, que falou assim, essa menina é muito tímida, coloca ela para fazer teatro, balé. E aí me indicou uma escola de dança que estava, né, de uma professora que estava abrindo aqui em Cuiabá, que é da Fernanda Franzi, e ela mesmo me madrinhocinou, né, me patrocinou na escola. E aí lá eu comecei. Bom, o joelho não consertou, continua torto. Timidez não acabou, continuo tímida. Então por isso eu continuo dançando até hoje para ver se algum dia da vida isso se resolve. Ou o joelho, né? ou a timidez, alguma coisa hora tem que dar certo. E aí a dança veio como a forma de me colocar no mundo, né? A forma de me expressar, porque eu logo vi que a timidez ia perpetuar, isso fazia parte da minha personalidade e eu achei essa forma de me comunicar, né? Aquilo que as palavras não davam conta, aquilo que a interação social eu não conseguia, no palco, na cena, em sala de aula, isso foi dando certo. Né? Foi criando uma forma de eu me relacionar com as pessoas, alunos, pais, colegas, e hoje em dia eu ainda vejo que essa forma de comunicação é o que me dá conta no mundo, né? Que as palavras ficam de lado, se eu me interajo socialmente ou não também não tem importância, o importante é continuar com essa forma de me expressar, mas a perna continua torta. Quando é que você começou a dar aula? A carreira da dança, assim como qualquer esporte de alto rendimento, né, qualquer atividade nesse esporte, ela é muito, muito curta. Curta no sentido assim, se você for traçar uma carreira dentro da dança clássica para realizar os grandes papéis do repertório clássico. Então isso é um fator limitante. Coincidentemente, em Cuiabá, no período quando eu tinha aproximadamente 14, 15 anos, as escolas de dança fecharam, uma fechou, uma outra professora foi embora, minha professora foi embora, e a gente ficou com apenas uma escola, e essa escola, né, recebeu todos esses alunos, não precisava de uma equipe de professores maior, mais estruturados, que era a escola da Cibele Bussic, Balé Charles Dance. E aí lá a gente começou, né, a minha geração começou, cada um se estruturou numa turma, numa pequena turma, e aí eu vi que também, ao lecionar, eu criei uma outra forma de estar no mundo.
E então comecei nessa idade e logo depois precisei buscar conhecimento técnico, metodológico para conseguir, né, dar conta do ensinar a prática da dança sem reproduzir as violências que o meu corpo sofreu. Porque eu fui aluna de dança na época que era varetinha na perna, era isqueiro aceso para as pernas subirem. Como assim, Brasil? Assim, Brasil. A gente treinava giro cercado por cadeiras e se derrubasse as cadeiras apanhava. Então, assim, a gente veio de um ensino muito rígido e sem um conhecimento na parte anatômica, na parte fisiológica, na parte de... Era uma reprodução de técnicas, né? O que vinha da Rússia, o que vinha da Argentina, o que vinha do Chile, reproduzia-se, castigava aqueles corpos e aqueles corpos tinham que dançar. Eu não posso ensinar a fazer um développé, que é a elevação das pernas, colocando isqueiro debaixo da perna da minha aluna. Eu não posso ensinar uma posição de costas no arabesque colocando uma vareta. E aí eu fui buscar o conhecimento na área, que foi a formação enquanto professora pela escola inglesa e um curso superior que me desse amparo, que foi a Faculdade de Educação Física, aqui na Universidade Federal. Você estava me contando um pouco antes aqui que você estava se lembrando que na época que você estava na Faculdade de Educação Física, vocês fizeram o primeiro registro de assédio sexual dentro da UFMT aqui em Cuiabá, né? Você pode contar um pouquinho pra gente essa história? Porque eu acho que a gente vem sofrendo assédios morais e sexuais há muito tempo, mas é muito recente a gente poder denunciar. A gente, aliás, ser reconhecido como violência, porque um fio-fio, quando você passa na rua, a gente tinha que agradecer, né? De estar sendo elogiada até muito pouco tempo atrás, né? Como é que foi isso? Como é que era a experiência com os professores? Por que houve essa denúncia? O que aconteceu? O assédio sexual, ele permeia, né, minha trajetória, minha carreira, os estudos. Bem nessa época, mais de 30 anos atrás, a gente não tinha noção o que era isso, né? O quanto era violento, o quanto era invasivo e o quanto a gente poderia lutar contra isso. Imagina, a reação era só se retrair, né? Então, na universidade, né, tem outros casos também, na universidade era uma prática horrorosa comum de alguns professores de barganhar nota por relações e assim por diante. Então, a gente já sentava na cadeira para fazer prova esperando uma categoria de professores passar na nossa perna, alisar a perna, ou alisar o ombro próximo ao seio e perguntar, e aí, bailarina, quanto que você quer tirar na prova, né? E assim, qual era a reação que eu podia ter, né? Me retrair e falar, não, professor, eu estudei. Só que a gente tinha uma colega muito engajada, muito ativa, muito presente, né? E assim, já um pouco à frente do nosso tempo. E ela falou, não, isso aí não vai ficar por isso mesmo, né? A gente vai tomar uma atitude. E aí juntamos um grupo de alunos e fomos atrás, né? Naquela época não tinha comitê de ética, não tinha um sistema informatizado de nada disso, né? Então assim, a gente foi lá humildemente na coordenação do curso e perguntar como é que fazia para denunciar isso que a gente não ia mais aceitar. Sim. E aí conseguimos juntar alguns semestres e assim, eu me lembro que a denúncia era manuscrita, sem um sistema de informação, e eu assim, me recordo de escrever assim, 0001, porque acho que a pessoa que estava recebendo o relato nem sabia como registrar. Qual que era a categoria que ele ia enquadrar aquela reclamação na ouvidoria, e aí isso ficou marcado na minha cabeça, depois eu me afastei dos colegas, e ao reencontrar, esse assunto voltou à tona por essa colega, e ela continuou indo atrás disso, porque hoje ela é docente, né, de uma outra universidade, então ela continuou nessa linha de busca de registrar corretamente isso, e ela ficou sabendo que realmente isso andou para frente e foi realmente o registro 00001. E aí você teve uma das academias mais reconhecidas de Cuiabá, com espetáculos muito reconhecidos não só pela estrutura de espetáculo, né, mas vocês tinham um corpo de baile muito forte e que ia para além do que a gente vê de um espetáculo
da academia, né? Tinha para além disso, vocês tinham alguns trabalhos também fora, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre seu trabalho como diretora e bailarina, enfim. Falar sobre isso é falar sobre dança contemporânea, né? Porque foi onde eu busquei toda essa construção com esse grupo de bailarinos. Eu tenho um grande amigo, né, finado, Paulo Medina, que me introduziu nesse universo. Ele me chamou, que eu estou trazendo uma companhia da França, dança contemporânea, vem aqui fazer uma aula. E aí eu tive esse primeiro contato, fui buscar essa formação no Balé Estágio em São Paulo, com coreógrafos de lá, e em especial com muito carinho o Juan Castiglione, que é um coreógrafo que nos acompanha a vida inteira, desde essa época da década de 90. E aí eu fui conhecendo a possibilidade da pesquisa em dança contemporânea e como é essa construção pautada nas vivências do cotidiano, né? Então esse grupo de bailarinos que era atrelado à escola, era bancado pela escola, né? Eles toparam vivenciar essas propostas novas, que eram bem diferentes para a época, fugia do padrão do ensino da dança clássica, do jazz, né? E ousava trabalhar com formatos de cena diferente, né? Então a gente, por exemplo, na época, raspar a cabeça para dançar era um absurdo. Imagina que eu vou mexer em tudo que é valioso, que é estético, né? Mas vamos tentar fazer uma proposta diferente, fazer o nu na cena. Era muito difícil, era muito cheio de tabus, cheio de questões a romper. E esse grupo topou. E aí a gente foi construindo muitos espetáculos, muitos trabalhos, em festivais premiados. E esse grupo foi se transformando, outras pessoas vieram, outros bailarinos vieram. E isso veio percorrendo toda a década de 90, os anos seguintes, até eu optar pela carreira solo. E como é que foi isso? Como é que foi fechar a academia? Como é que foi isso? Foi um processo. A gente passou por uma troca de governo significativa no país, que acho que todo mundo lembra, né? A saída do Collor, o impeachment do Collor. E antes, a minha escola, por exemplo, 9, 10 alunos, eu pagava todas as despesas da escola de dança. E com essa virada de governo, de repente eu precisava de 90. E eu nunca fui empresária, né? Eu sempre fui a tia Elka, professora, artista, bailarina, né? Sempre busquei isso. Então, assim, o lado empresarial me custava muito. Eu acomodar uma estrutura de uma escola num patamar menor, para mim era inadmissível. Para mim tudo ia perder a qualidade. Os professores que trabalhavam comigo, os parceiros, o espaço físico. Então a escolha foi meio nessa ordem, né? Aí veio uma proposta do Sesc Arsenal de fazer uma parceria, então para mim era uma troca justa, porque eu ia estar num espaço de adequado, cultura, de proporcionar, né, toda a estrutura sem precisar da gestão, né, da questão empresarial. E aí eu não pensei duas vezes, então fiz essa troca, fiz essa parceria com o Sesc, que foi maravilhoso. As alunas podiam estudar a parte técnica da dança e vivenciar toda aquela esfera artística, todo aquele... Que é maravilhoso, né, e acolheu todo mundo naquela época, né? Então, assim, eu estava no céu, porque eu fazia o que eu queria, ganhava proporcionalmente aquilo que eu necessitava e podia fazer a dança como eu gostava, né? Mas ainda tinha um sonho de ser rica e famosa, né? E aí, algumas coisas na área artística a gente se decepciona, sim, né? A gente repensa, é um casamento que acaba, é um filho que se afasta. E aí eu falei, bom, então já que eu quero ser rica e famosa, vamos tirar um tempo aqui com a dança no Sesc, que está super bem administrado, e vamos tentar uma outra graduação. Aí fui num centro universitário aqui em Cuiabá, fui me inscrever e vi um povo saindo de branco, maletinha, estetoscópio, assim. Falei, ai, gente, eu gosto da saúde também, acho que eu vou vestir branco, vou ser rica e famosa. Aí comecei fisioterapia, né? Troca 6 por meia dúzia. Sim, né? Tipo, fisioterapia, se você não faz medicina, não né? adianta. Não adianta, não fica rico.
E aí fiz também sempre o estudo do movimento também dentro da ciência me atraiu muito, além do estudo dentro da esfera artística, dentro da ciência também me atraiu muito pelas questões do corpo que foi muito judiado, muito marcado. Então, entender como esse corpo se movimenta e passar isso para os alunos me interessou. Então, dentro da fisioterapia, eu também atuei sempre nessa área da prevenção, pilates, RPG, a fisioterapia para a dança, né, para os bailarinos. Não fiquei rica, não fiquei famosa. Bom, aí acabei com um casamento, acabei com uma relação com a filha. E aí, uma coisa interessante, assim, desde o começo da carreira, mamãe, né? Mamãe e vovó. A figura feminina, assim, preocupada comigo é muito interessante, porque mamãe o tempo todo. E vovó, Elka, você tá muito magra, você não vai arrumar marido para casar. Elka, você não sabe cozinhar, você não sabe cuidar de uma casa, não vai arrumar marido para casar. Bom, eu casei 2 vezes, né? Acho que é um beijo. Já, o problema não foi esse. Segurar o marido talvez seja mais difícil. É outra complexidade. Arrumar o marido a gente arruma. E aí, assim, as 2 figuras na minha vida muito presentes, né? Com muito cuidado, com muito amor. E aí, nessa época, eu estava finalizando a faculdade de fisioterapia, um Sesc Arsenal inteiro lá, né? Bombando no balé. Finalizando um mestrado, no meio pro final do mestrado, e com a segunda filha, a primeira filha na idade pré-adolescente e a segunda filha recém-nascida. Então era uma loucura. Aí falei, acho que eu vou escutar a mamãe e vovó, né? E aí elas ficaram, faz um concurso público. Aí eu falei, ok, vamos lá, né? Vamos acabar o mestrado. Aí olhei o edital, nem olhei, né? Porque eu sou péssima para ler edital, não suporto ler edital do concurso. Mas vamos lá. Salário, educador físico, esse é bom, esse eu vou ficar rica no estado do Mato Grosso do Sul, tem um salário assim ótimo. E aí fiz. E esse o cargo que eu escolhi demorou 3 anos para chamar. E aí no 3º ano eu já estava dando aula de fisioterapia na Unic, Maria Luísa mais crescida, Maria Eugênia na fase rebelde menos doída. Aí eu estava bem estabilizada, uma aluna minha me liga, né, chorando aos prantos. Oi, tia Elka, você vai parar de dar aula pra gente? Eu falei, gatinha, não vou, eu adoro dar aula de balé, nunca vou parar. Vai sim, a senhora foi chamada naquele concurso para ser carcereira. Aí eu falei assim, gente, o quê? Na mesma hora abri o computador e falei, putz grilo, o que eu fui fazer da minha vida, né? Novamente. Aí fui olhar, e era para trabalhar no Centro Socioeducativo de Cuiabá, né? Com o vulgo Presídio de Menores Infratores. E eu falei assim, ferrou, porque eu só sei balé na vida, só sei fazer isso. Eu não sabia mais nem qual que era a diferença de uma bola de futebol com uma bola de vôlei, não sabia se usava macarrão na piscina ou não usava, nadava, flutuava, não sabia mais nada, não lembrava mais nada da Faculdade de Educação Física. Aí a mamãe falou assim, mas você vai? Eu falei, ok, eu vou. Vai, você, né, tenta um dia, não deu certo, você sai. E aí a cena, assim, né, deu empurrando aquele portão imenso, enferrujado, de grade de cadeia entrando, assim, é algo que veio produzir um outro espetáculo, né, enfim. Foi muito doído, foi um dia por vez. A minha lotação primeira foi na unidade masculina, na unidade de internação provisória, que é onde os adolescentes ficam até 45 dias para saber da medida ou não, né. Então era um fluxo muito grande, né, de adolescentes, e a gente tinha que achar milhões de estratégias para acessar aquele adolescente. Mas enfim, passei por 2 mortes, tomei cadeirada, ameaças, tudo aquilo que você sabe, mas consegui achar um ponto de fuga aí, de trabalhar com hip hop. Mentira que eu não sei nada de hip hop. Eu inventei que eu sabia. E eles acreditavam e aí foi. Funcionou. E aí funcionou. E aí a gente trabalhou. Como é que foi sair de uma realidade em que você trabalhava diretamente com a sua maioria meninas, de uma classe social AB, né? Porque para pagar uma academia de balé e tal. Ok, que você sempre teve alguns alunos que você apoiava dentro da escola, mas a grande maioria... Sim. E aí, de repente, você sair dessa realidade, porque mesmo no Sesc, sendo mais acessível, ainda é uma realidade um tanto quanto mais elitizada. E como é que é deixar de passar por aquele portão lindíssimo do Sesc
que também tem balas no chão, Aham. né? Que também conta histórias de Conta uma guerra. E passar a empurrar o portão do sistema socioeducativo. É um choque de realidades, é indescritível. Só quem entra num sistema de cárcere, de privação de liberdade, que entende, né? Que sabe de como é essa privação, o quanto isso encarcera também um corpo, uma perspectiva de vida e tudo mais. Eu falo assim, eu fui cheia de preconceitos, como todo mundo, porque eu achava que eu era a rainha da cocada livre de preconceitos. Mentira. A gente tem uma formação, uma bagagem também cheia, né? E só que muito aberta a reformular isso em mim, né? Isso até entra na minha tese de doutorado, assim, como isso me movimenta e como a gente se transforma. É trabalhar dentro de um conflito, é um paradoxo, um conflito eterno, porque ao mesmo tempo que você compreende essa realidade, você julga. Somos seres humanos, a gente julga o tempo todo, infelizmente, né? Então, ao mesmo tempo que eu quero levar um guri para casa para cuidar, eu quero matar aquele guri que jogar a cadeira em mim, né? Sim. Então, a gente fica achando essas ferramentas, essas estratégias de lidar com aquilo de uma forma equilibrada, sem se apropriar desse sofrimento, mas também sem ignorar esse sofrimento. Você acha que esse conjunto de emoções fez você partir para a criação do Para Menores? Fez, com toda certeza. Dentro desse complexo, dessa complexidade, desses conflitos, e o Para Menores ele fala disso, ele fala dessa convivência, não para falar dessas pessoas. Tem o pano de fundo político-social, tem a realidade disso, mas é para falar do quanto isso me transformou e o quanto isso se dá em micropolítica, né? E aí a partir do momento que me transforma, eu tenho a capacidade de ter uma atuação diferente com essa população mesmo, né? Com a própria sociedade. Então é um retorno muito produtivo, é uma cadeia muito construtiva, quem pode reformular esse processo. Em vez de julgar ele, você se olhar inserida nele e se modificar para estar melhor naquele lugar, né? E o melhor é produzir ciência e produzir arte para que outras pessoas possam também, né? Ter acesso e usufruir. Daí, para a gente ir terminando a nossa entrevista, eu queria que você contasse para a gente, se você se lembrar de alguma história que você tenha passado, né? Você contou para a gente a história da faculdade com relação ao assédio dos professores e tal. Você já passou por alguma situação nesse sentido? No trabalho? Quando eu comecei a estudar dança, ainda tinham assim, familiares, amigos que perguntavam assim, mas você faz só balé, né? Aí eu só balé o quê? É nada além disso, assim. Falei, além como, né? Mas querendo justamente insinuar, né? Ou que aquele corpo que está disponível para um trabalho com dança, seja ela, né, de qual ordem, de qual campo, também tivesse que estar disponível para relações sexuais ou relações amorosas, em forma de permuta, em forma de troca, enfim. Então, assim, quando eu comecei a dar aula no clube, eu comecei a dar aula com 16 anos, e era aquela época que a gente precisava pedir patrocínio mesmo, não existiam as leis de incentivo, nada dessa ordem. Então era o pai que conhecia o fulaninho, que era dono da empresa tal, que a gente ia. E aí eu ia realmente com aquele, né, projetinho datilografado, com as fotos xerocadas, né, e pedir os patrocínios, e era quase todos, né, o que eu ia dar em troca, né, corporalmente falando, sexualmente falando, assim, de forma descarada. E aí, realmente, o conhecimento era muito pouco. Eu falava assim, gente, esse trem tá esquisito, será que todo patrocínio é assim, né? E eu sempre fui muito próxima do meu pai, né? Então, com ele eu conseguia muito conversar e mesmo ele sendo numa sociedade extremamente machista, com uma criação extremamente machista, ele conseguia me abrir os olhos para essas questões. Então, isso era muito comum. Eu levava as alunas para dançar no interior do estado muito cedo, né? Elas tudo de menor, eu de menor. E terminando as apresentações no norte do estado, era muito comum também sentarem com a gente para jantar e perguntar se a gente faria um programa depois, né? Menina, pensa eu recolhendo aquelas gurias de bar do braço, tudo de menor, né?
e não vão pro hotel. Então, assim, isso era frequente, né? Era um enfrentamento frequente. E aí, que bom que o trabalho era sério, que os pais confiavam e que essa realidade foi mudando, né? E entrar no sistema socioeducativo também, um sistema repleto de homens, equipe de agente, preferencialmente homens, né? Tem a divisão da porcentagem do concurso, mas a grande maioria, e homens ainda com um pensamento repressor, né? Retrógrado, machista. Exato. Então isso também foi uma coisa que eu esbarrei tive que esbarrar com muita dureza, né? Lá vem aquela professora, mulher, o que vai dar conta desses meninos, né? E eu tive muitos boicotes nas aulas, né? Não, tá perigoso para você, não vai dar aula hoje não. E até a gente ir conquistando, né? E aí eu uso minhas estratégias de amor, né? Aquele agente que mais me boicotava, que mais me hostilizava, foi o primeiro que eu cuidei. Falei, não, gatinho, você tá doente, né? Vamos cuidar dessa coluna. E aí a gente vai achando outras formas, porque muitas vezes a ruptura disso aí de frente a gente não consegue, né? E aí a gente fica doente, né? E aí a gente vai achando essas ferramentas de mostrar que a coisa não é bem por aí, que eu sou mulher e eu dou conta sim, e que minha aula tem a disciplina que eles esperam, né? Que na verdade não é disciplina, é uma troca de respeito. Sim. É o que eu quero te agradecer por essa entrevista, Delícia, por ter disponibilizado esse tempo para estar aqui com a gente, para contar um pouco da sua vida e dessas suas batalhas, né, que você conquistou até agora. Que você continue, né, tendo essa alma de transformar as coisas e se transformar à medida que as coisas vão se colocando para você. Acho que você é uma grande lição de vida, de força de vontade, de enfrentamento por um lugar de amor, de buscar o outro lado. Obrigada. Eu que agradeço. Fico super emocionada com a sua fala. A gente nunca para de se emocionar todas as vezes que conta, né, a história da vida, como a gente enfrenta tudo isso. Nunca foi com dor, sabe? Aquela coisa melancólica, não. Foi sempre com humor, com prazer, com amor. Todas as dificuldades a gente dá um triplo carpado e tenta ressignificar aquilo. E essa última vivência dentro da cadeia também me proporcionou a colocar mais ainda essa dose de humor, porque foi uma das estratégias super forte para a gente conseguir. Né, lidar no dia a dia. Eu que agradeço super de estar aqui. Obrigada. Uma alegria. O projeto também tem essa pegada de humor para tentar chegar até vocês e levar essas histórias de vida, tanto histórias difíceis como histórias de superação, para que a gente possa compartilhar esse amor umas com as outras, essa vontade umas com as outras, e que a gente se acolha, se apoie e possa continuar indo além, conquistando mais direitos, mais espaços e construindo, né, nosso dia a dia, um dia de cada vez. Para terminar, vou pedir para você deixar seu like, curtir o canal, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos para que a gente possa levar essas palavras, essas histórias para mais pessoas e que a gente consiga estar aqui mais vezes. Muito obrigada, Elka, por ter estado aqui com a gente hoje e a gente se vê no próximo episódio. Até a próxima, obrigada.